Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Glória. Pastor, Graças a Deus. meus irmãos em Cristo, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Cadê o sonoplasta? Dá mais um pouquinho de som aqui para mim, por favor. A paz do Senhor, gente. Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ao Senhor Deus seja a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A sua presença é real aqui nessa noite, pois já podemos sentir, e eu não tenho dúvida que essa noite é a noite que o céu reservou para marcar a nossa vida. Quem acredita, levante as mãos bem alto e diga: eu creio. Diga: eu tomo posse. Pegue a sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos ler o verso de número 1 até o verso de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e verso de número 1. Enquanto você procura o texto, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que tem de retornar a esta casa. Muito bom poder estar com essa igreja e com este povo tão abençoado por Jesus. Louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, meu amigo pastor Luciano. Deus continue abençoando o servo do Senhor. Não está presente, mas Deus continue abençoando, honrando, prosperando de forma abundante e extraordinária. Sua esposa, sua casa, sua família, que Deus o abençoe poderosamente. Aos pastores, obreiros que estão no altar, Deus seja louvado pela vida de todos vocês, no nome de Jesus. É o Isaac, né? O Isaac eu lembrei. Deus te abençoe, Isaac. Prazer estar contigo aqui essa noite e toda a igreja do Senhor Jesus. Quantos encontraram um texto bíblico? Diga bem forte: amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e verso de número 1, está escrito assim: e completando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um barulho semelhante de um vento, soprando com muita força. Esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados, e então todos viram distribuir entre eles línguas de fogo, e pousou sobre a cabeça de cada um deles. Verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo o concedia que falassem. Glória a Deus. Em alto e bom som. Você está livre, você está solto, você não está amarrado, não está algemado, você está livre. Em alto e bom som. Vamos repetir o verso de número 4, bem alto. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Senta, por favor. Oh, glória, aleluia. Este texto aqui é um texto muito conhecido, é um texto muito familiar da igreja, pois trata a respeito do cumprimento de uma promessa esta que é a
chegada, a vinda, a manifestação do Espírito Santo. Esta promessa que fora profetizada pela boca dos profetas. O profeta Isaías, no capítulo de número 44, e no verso de número 3, ele disse: porque derramarei água sobre o sedento, rio sobre terra seca, e do meu espírito derramarei. Não foi só Isaías que profetizou, que falou acerca do Espírito Santo, mas o profeta Joel, com muita propriedade, com muita autoridade de Deus, ele se levanta e diz: nos últimos dias, diz Deus, acontecerá que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Não foi só Joel que profetizou, não foi só Isaías que profetizou, mas João Batista, aquele que veio preparar o caminho para o Senhor, aquele que veio abrir o caminho para o nosso Senhor, ele pregava e dizia: eu só batizo com água para arrependimento de pecado, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não foi só o profeta Joel e João Batista que falou a respeito do Espírito Santo, mas o próprio Senhor Jesus abriu a sua boca e profetizou dizendo: eu rogarei ao Pai e ele vos mandará um outro Consolador, a saber, o Espírito da verdade, que o mundo não viu, porque não viu, não conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco. Amém. E ele estará em vós. Redobre atenção, porque o que foi profetizado pela boca do profeta Isaías, o que foi profetizado pela boca dos profetas, se cumpre, se concretiza em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, porque tudo aquilo que Deus falou, ele é grande, ele é poderoso para cumprir. Se foi Deus que falou, vai acontecer. Se foi Deus que falou, vai concretizar. Aleluia. Se foi Deus que falou, vai acontecer. Porque Jesus disse: eu não sou filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Para quem crê, lá vai a profecia: antes que o ano termine, haverá cumprimento de promessa na tua casa. Alguém levantou a mão com fé para dar glória. Eu vou continuar. A promessa que Deus te fez vai cumprir. Eu não sei o tamanho da promessa, eu não sei o que você ouviu da boca de Deus, mas uma coisa eu sei: vai acontecer. É por isso que o texto diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, cumprimento de promessa. O que é Pentecoste? O texto está falando a respeito da festa de Pentecoste. Naqueles dias estava acontecendo a festa de Pentecoste. Que festa é esta, pastor? É uma festa judaica que era muito importante e o judeu não perdia por nada. Na verdade, naqueles dias e naquela época havia pelo menos 7 festas principais que o judeu não perdia por nada e ele comemorava. Guarde aí: a primeira era a festa da Páscoa, a segunda era a festa dos pães asmo, a terceira era a festa da primícia, a quarta era a festa de Pentecoste, a quinta era a festa da expiação, e a sétima era a festa do tabernáculo.
essas 7 festas judaicas que eu aqui falei para vocês, elas apontam profeticamente para Jesus, sendo que as 4 primeiras festas judaicas já se cumpriram na primeira vinda de Jesus. Ora, quando é que Jesus foi crucificado? Quando é que Jesus foi sentenciado à morte? Quando é que Jesus entregou a sua vida na cruz? Foi na festa da Páscoa. Foi na festa da Páscoa que Jesus foi sentenciado à morte. Foi na festa da Páscoa que a multidão gritou e disse: crucifica o Cristo e solte a Barrabás. Então se cumpre em Cristo. A segunda festa é a festa dos pães asmos, ou pães sem fermento. Por que pães sem fermento? Isso indica que Cristo, sem pecado nenhum, estava prestes a ressuscitar dos mortos. A terceira festa que se cumpre é a festa das primícias. E por que se cumpre em Jesus? Porque a Bíblia diz que Jesus é a primícia dentre aqueles que dormem. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta, disse: Jesus é a primícia dentre aqueles que dormem. O que é que Paulo está dizendo quando ele diz que Jesus é a primícia dentre aqueles que dormem? Paulo está dizendo que Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Mas aí você me diz, como que Jesus é o primeiro a ressuscitar dos mortos, sendo que antes dele outros ressuscitaram também? Por exemplo, Jairo ressuscitou, a filha de Jairo ressuscitou, o filho da viúva de Naim ressuscitou. Então esses foram primeiros de que Jesus. E como que Paulo diz que Jesus é a primícia? Verdade, só que a filha de Jairo ressuscitou e tornou a morrer. Lázaro ressuscitou e tornou a morrer. Agora, para dar glória a Deus, Jesus ressuscitou e até hoje está vivo para todos sempre. Aleluia! Quem acredita que ele ressuscitou, levante a mão mais alto para cima, abre a boca e diga glória para ele. Porque Maomé está no túmulo, Chico Xavier está no túmulo, Padre Cício está no túmulo, Allan Kardec está no túmulo, mas o Cristo da igreja não está lá. Ele está vivo para a glória de Deus Pai. Quantos acreditam? Levante a mão mais alto e adore a ele. Cristo ressuscitou na festa das primícias. E a quarta festa, pastor, é a quarta festa, a festa de Pentecoste. É onde o Espírito Santo se manifesta. É onde o Espírito Santo decide encher os discípulos de Cristo que ali estavam. E o texto diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som fremente e impetuoso, encheu toda aquela casa e todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Naquele dia, naquele culto, não saiu ninguém vazio, não saiu ninguém reclamando, não saiu ninguém murmurando. Naquele dia, todos que ali estavam saíram dali cheios do Espírito Santo. Eles poderiam até ter entrado no culto vazio, mas não continuaram vazio. Saíram dali transbordando, cheios do Espírito Santo. E nessa noite não será diferente. Se você veio para cá com um propósito, Deus vai te encher também. Se você veio para cá com um propósito, Deus vai te encher também. Porque, pastor, eles não foram ali para passear, eles não foram ali porque não tinha outro lugar para ir, eles não foram ali por diversão, eles não foram ali por ir, não, eles estavam
eu te respeito. Se você veio para assistir o culto, eu também te respeito. Mas eu não vim pregar para quem veio passear. Eu não vim pregar para quem veio assistir o culto. Eu vim pregar para quem está decidido a sair desse culto cheio do Espírito Santo. Quantos vieram buscar a presença dele? Levanta a mão mais alto para cima. Abre a boca. Dá uma maior glória a Deus da noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo nessa casa. Eu sinto a presença do Espírito Santo nessa casa. E o texto diz que todos foram cheios com o Espírito Santo. Logo após ele ser cheio do Espírito Santo, o que é que aconteceu? Alguém começou a falar. Eles estão embriagados. Alguém começou a falar. Eles estão fora de si. Alguém começou a falar. Eles estão malucos da cabeça. Pedro, cheio da autoridade de Deus, abre a sua boca e começa a dizer: o que está acontecendo aqui não é ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui não é ninguém doido. O que está acontecendo aqui foi aquilo que o profeta Joel disse: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eles estão cheios do Espírito porque cumpriu a profecia. Agora veja que quem se coloca de pé para falar é Pedro. Vou repetir: quem se coloca de pé para falar é Pedro. A Bíblia diz que na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. Quem é Pedro? Negou a Jesus. Quem é Pedro? Aquele que Jesus disse: Pedro, o diabo pediu para se andar contra ti, mas eu roguei por ti. Agora é esse mesmo Pedro que com autoridade se levanta e prega a palavra, anuncia a respeito de Cristo. Pastor, o que é que tu quer dizer? Eu estou te dizendo, eu estou te falando que quando o Espírito Santo enche alguém, até o covarde fica valente, até o medroso tem coragem para falar, até aquele que não tem força fica forte. Quer ver na Bíblia? O Espírito Santo encheu a Davi, e a Bíblia diz que ele era pequeno, mas tinha a presença do Espírito Santo. Ele tinha tanta presença do Espírito Santo que a Bíblia diz que quando ele tocava a sua harpa, dedilhava a sua harpa, os demônios que estavam no corpo de Saul não resistiam e batiam em retirada. O Espírito Santo encheu Davi e ele derrotou um gigante Golias. A Bíblia diz que o Espírito Santo encheu Sansão e Sansão derrotou o exército inimigo. Então o Espírito Santo nos enche para nos capacitar. O Espírito Santo nos enche para nos usar. Eu vim pregar para alguém dizer: você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Alguém está levantando a mão para dar glória a Deus? Eu vou continuar pregando. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te usar. Eu vou pregar: o Espírito Santo vai te usar. No abrir da tua boca, não será você que vai falar, mas Deus falará por ti. Aonde você pisa o pé, o demônio vai tirar a pata dele. Aonde você chegar,
Recebe a presença dele. Recebe a presença dele. Recebe a presença dele. Eu não vim pregar para crente frouxo. Eu não vim pregar para crente frio. Eu não vim pregar para crente gelado. Eu não vim pregar para crente covarde. Eu vim pregar para uma igreja viva. Eu vim pregar para um povo forte. Eu vim pregar para valentes e para guerreiros. Seja cheio do Espírito Santo agora. Uma labareda de fogo vai entrar dentro dessa igreja. Dentro de alguns minutos. E o Espírito Santo vai levantar alguém agora. Sobe na adoração, sobe. Uracalai Jeremia. É noite de quebrar o protocolo. É noite de quebrar o paradigma. É noite de quebrar a etiqueta. É noite de mergulhar no oceano do Espírito. É por isso que Paulo disse: não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, aonde há discórdia, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vão te chamar de doido, vão te chamar de maluco, mas você sabe que você está recebendo óleo na cabeça, unção sobre a tua vida, e o Espírito Santo te trouxe para te encher, para te chacoalhar. Eu vou pregar para quem tem mão para levantar e boca para a glória. Antes que o Senhor te encha, Ele vai libertar alguém na tua casa. Assim diz o Senhor: toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, não vai. O demônio que levantou vai cair, a barreira vai ser quebrada. Eu vim pregar para quem crê. Vai cair o cavalo, vai cair o cavaleiro, vai cair o demônio, mas a glória de Deus vai te encher, vai te envolver, vai te tocar. Receba agora, receba agora, receba agora, receba agora. Quem quer recebe, quem quer recebe, quem quer recebe, quem quer recebe. Levantai as vossas mãos, levantai as vossas vozes, por favor. Os derrotados fiquem calados, os derrotados abaixem a mão, os derrotados façam silêncio. Agora o seu Senhor, levanta a mão, levanta a voz, abre a boca, pega, pega, pega. Segure a mão de alguém rápido. Segure a mão dela. Segure a mão dele. Ai meu Deus, eu estou sentindo algo muito forte. Eu estou sentindo que Deus vai renovar alguém aqui. Eu estou sentindo que Deus vai envolver alguém aqui. Tu não está sozinho nessa luta. Tu não está sozinho nesse vale. Tu não está sozinho nessa batalha. Deus está do teu lado. Deus está contigo. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Deus. Ele é o teu refúgio. A porta que se fechou vai abrir. Tu vai cantar o hino da vitória, cheio do Espírito Santo. Deus não te trouxe aqui para brincar. Deus não te trouxe aqui para passear, para sair de casa numa noite de quinta-feira como essa. É só quem está em guerra. O demônio vai ficar endemoniado, porque ele olhou para você e disse: vai parar, vai desistir, vai voltar para trás. Mas o fogo de Deus não te deixa parar. O fogo de Deus te sustenta, te aquece, te levanta. Recebe o toque dele agora. Tem gente de pedra no glória. Eu vou deixar você adorar. Recebe. 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 Sobe o hino. Sobe o hino de adoração. Sobe.
apóstolo, mas ele não deveria ser chamado de Atos dos Apóstolos. Pastor, por quê? Porque o que temos aqui não é Atos dos Apóstolos, não é a ação dos apóstolos. O que temos aqui é Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Vou repetir: Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Se não, vejamos Atos capítulo de número 1 e verso 5. Jesus disse: João batizou com água, mas eu vos batizo com o Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Atos capítulo 2 e verso de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Atos capítulo de número 3 e verso de número 20. O Espírito Santo estava presente na pregação apostólica de Pedro. Pedro e João estão subindo junto às 3 horas da tarde para o templo para orar. E o texto diz que à beira do templo, na porta do templo, ficava um homem coxo. Ele pediu uma esmola. Aí Pedro olhou para ele e disse: esmola eu não tenho, mas o que eu tenho é poder de Deus. O que eu tenho é autoridade de Deus. Tu quer? Ele disse: eu quero. Em nome de Jesus, levanta-te. Porque, pastor, esmola não muda a vida de ninguém, mas poder de Deus muda. Atos capítulo de número 4 e verso 31. O texto diz que logo após a oração, o lugar onde eles estavam começou a tremer e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 5, o texto diz que o Espírito Santo é a testemunha da ressurreição. Pastor, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Quem é o Espírito Santo? Ele não é uma energia, ele não é uma luz, não, ele não é uma força, não. Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Por isso o próprio Senhor Jesus disse: eu vos enviarei um outro Consolador. Quando Jesus diz outro, ele está dizendo da mesma essência, da mesma forma, da mesma matéria. O que é que Jesus está dizendo? Eu curo, o Espírito Santo também cura. Eu liberto, o Espírito Santo também liberta. Eu transformo, o Espírito Santo também transforma. Eu batizo com fogo, o Espírito Santo também batiza com fogo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele também é Deus. Acerca do Espírito Santo, a igreja precisa do Espírito Santo. A igreja depende do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Porque, pastor, um culto sem ele é um culto vazio. Um culto sem ele é um culto sem graça. Um culto sem ele é um culto sem sentido. Pode cantar bem, mas se não tiver ele, não tem sentido nenhum. Pode pregar bem, mas se não tiver ele, não tem sentido nenhum. Pode pastorear bem, mas sem ele, não tem sentido nenhum. Porque a presença do Espírito Santo que levanta o caído, que levanta aquele que está fraco. Charles Spurgeon escreveu dizendo que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que acreditar que um pecador sem a presença do Espírito Santo seja renovado, transformado. Ou seja, sem a presença dele não há mudança. Sem a presença dele não tem sentido. Pastor, quando foi, para me encerrar, quando foi a primeira vez que o Espírito Santo apareceu na Bíblia? Eu estou na Bíblia, Gênesis capítulo de número 1, em verso de número 2, está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, a terra era vazia, mas o Espírito Santo fazia o que, gente? Se movia.
grilhões. Deus quebra. Enquanto tu está de mão levantada aqui, Deus está quebrando a sentença do diabo. E Deus está dizendo para alguém: não vai ter morte, não vai, grita mesmo, dá glória mesmo, porque o livramento de morte acabou de chegar, acabou de chegar. O céu está dizendo: quem estava preso vai ser solto, quem estava amarrado vai ser livre, vai ter milagre, vai ter vitória, vai ter restauração. O Espírito Santo toma minha boca para dizer: a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Os teus filhos serão uma bênção, os teus filhos serão cheios do Espírito Santo, as tuas filhas serão cheias do Espírito Santo, você vai ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo te renova agora. Eu estou vendo alguém pulando aqui já, eu estou vendo alguém recebendo. Eu vou dar 10 segundos para você não ficar calado, mas levantar a voz, levantar a mão, abrir a boca e gritar glória ao nome dele. Agora, vai, 9, 8, abre a boca, 7, abre a boca, 6, abre a boca. Esse lugar vai tremer, esse lugar vai tremer, esse lugar vai tremer. Meu Deus do céu, eu vou silenciar a minha voz e eu quero ouvir a voz dos adoradores agora. Abre a boca e pega. Eu estou sentindo a presença do meu amigo Espírito Santo aqui na casa. A noite é minha camanaia, para a gente encerrar. E pousou sobre a cabeça de cada um deles línguas como que de fogo. Isaac era um olhando para a cabeça do outro e dizendo: eu vejo fogo na tua cabeça, eu vejo fogo na tua cabeça. Por que fogo, pastor? Porque o Deus da igreja é o Deus que manifesta no fogo. O Deus da igreja é o Deus do fogo. Pastor, o que tu quer dizer com isso? Que essa noite Deus vai te entregar algo, Deus vai colocar algo sobre a sua cabeça, Deus vai colocar algo sobre as suas mãos, e o que tu receber nessa noite vai ficar marcado na tua vida e na tua história. Pelos olhos espirituais, eu já estou vendo que está descendo algo de Deus aqui, está descendo algo do céu aqui. E eu vou pedir para você se colocar de pé comigo agora. Se coloca de pé, se coloca de pé, porque esse lugar vai tremer de glória. Com as mãos levantadas, sustente a mão no terceiro céu agora. Não baixe a sua mão, não baixe a sua mão. Ricalai Jomeneia, Abaruquemenefusité, Amanagachomeneia, Uramanagachurihébia, Ricalamanuquetébia. Vem aqui, minha irmã, vem aqui. Alabaiu comoufecia. Porque quando eu peguei nas suas mãos assim, o Senhor me disse: diga para ela que é uma guerra travada. Diga para ela que é uma batalha muito grande que ela está enfrentando. Mas diga para ela que eu sou o Deus dela. Diga para ela que eu seguro nas mãos dela hoje. E digo para ela: não temas, porque eu estou contigo no meio dessa batalha. Pode chorar mesmo, porque só tu sabe como você entrou nesse culto essa noite. Mas eu, teu Deus, te digo: te trouxe aqui foi para te renovar, te trouxe aqui foi para te renovar, renovar teu
eu vou fazer na tua história. Recebe agora o que o céu está te entregando agora. Segure a mão de alguém e não corre aqui. Pegue na mão dela aqui. É dezembro profético. Segure a mão de alguém. Esse lugar vai tremer, gente. Bota alguma coisa, pelo amor de Deus, aí. Esse lugar vai tremer. A casa do demônio acabou de quebrar. A casa do demônio acabou de cair. O céu está dizendo: é noite de renovo, é noite de batismo, é noite de transformação. Dá glória mesmo, dá glória mesmo, dá glória mesmo. Renova. Jesus renova com língua de fogo, renova com línguas estranhas agora. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Eu vou dar 10 segundos para você receber o poder que o céu está mandando, a autoridade que o céu está mandando. Abre a boca, vai, abre a boca. Jesus vai chacoalhar essa casa agora. Jesus vai chacoalhar essa casa. Olha aqui, olha ali, olha aqui, olha aqui. Língua como que de fogo. Isso, pula mesmo. Recebe a autoridade agora. Olho na cabeça, olho na cabeça, olho na cabeça. Olha o renovo, 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 olha o renovo. Eu vou deixar você agora. Pega! Uma diferente agora está se formando no céu. Vamos, 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 vamos. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. Que entusiasmo puro sobre o sangue e poder. Pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover em decisões por todos os lados. E nesse tempo eu quero sair molhado e revestido por esse poder. Ó, tem gente lágrima aqui. Eita, ramaio como no perfume, liocamanansi teia. O canaca torre de conunci terra de homenagem fácia. Eu tô ouvindo alguém orando em línguas aqui, meu Deus, que coisa linda. Que mistério de fogo aqui, é mitéria. Deus está quebrando a depressão hoje. Deus está quebrando a depressão hoje. Ai, tchei, como nasce terra.
Estou quebrando a corrente que lhe prendia. Estou quebrando a depressão. Hoje estou dizendo: a tua alma está livre. Você está livre para cantar de volta. A decepção não chegará lá dentro da tua casa. Eu, Deus que fiz a promessa, te trouxe aqui para dizer: vou fazer cumpri-la na tua vida. A mesma porta que se fechou, eu abrirei. Olha como eu sou o Deus que fala contigo nessa noite e digo: vou lá na tua casa. Amai-te com manância. Eu vou amolecer o coração de pedra. Aleluia. Vou trabalhar no meio da família e quando eu olho para ti eu vejo uma restauração. E o Senhor manda dizer: diga para ela que haverá restauração lá dentro da casa e no casamento dela. Eita, Jesus, ele está aqui, gente. Ele está aqui, gente. Vai dando glória. Vai dando glória. Vai dando glória. Mas aqui, isso. No meio de nós, te adorarei. Sais aqui, no meio de nós, te adorarei, te adorarei. Sais aqui, no meio de nós, eu te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Senhor Deus e Pai, olha aqui a tua igreja de mão levantada nessa quinta-feira. Entra dentro deste lar, Senhor. Entra no meio dessa família. Entra nessa casa. Restaura, liberta, determina a vitória. Quebra, Senhor, todo o grilhão do diabo, toda barreira de Satanás. Dá vitória para este lar, dá vitória para esta irmã. Enche eles com o teu Espírito Santo. Enche eles da tua glória, Senhor. Que teus filhos saem daqui de forma diferente. Deus, como teu servo e ministro da tua palavra, nós profetizamos sobre eles a bênção, a vitória, o milagre, em nome do Senhor Jesus. Pela última vez, levante a mão bem alto, diga comigo: a vitória é nossa. Mais alto, diga: a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Quem quer dar maior glória a Deus, amor? Pode para o nosso Deus, tem glória. Sem ti, o que seria de mim? Sem ti, sem ti, sem ti. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar, Você ouviu a palavra, Deus falou com você, e hoje você quer aceitar Jesus, reconciliar, voltar para Jesus, ou fazer uma nova aliança. Se tiver alguém, levante as mãos que eu quero orar para você agora. Tem alguém, pastor? Tem alguém para voltar? Pastor, eu estou aqui, mas estou afastado, estou parado, estou distante. Hoje eu ouvi que Deus falou comigo,
E hoje eu quero voltar para Jesus. Tem alguém para voltar, reconciliar, fazer uma nova aliança? Ah, pastor, vou deixar para o próximo culto, vou deixar para amanhã. Não, não deixa para amanhã. Se Deus te trouxe hoje aqui, porque Deus te quer hoje no altar. Tem alguém? Se tiverem muitas mãos, eu vou orar por você agora. Tem alguém? Voltar, reconciliar, fazer uma nova aliança. Não tem ninguém? Não tem? Vem aqui, meu irmão, vem aqui. A tua história muda hoje. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orarei, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Tem mais alguém, gente? Está afastado? Sabe quantas semanas eu fui na frente? O céu me disse: eu estou quebrando hoje, entendeu? Estou libertando a vida dela. Ela vai ter paz. Vai deitar a cabeça no travesseiro. Vai dormir tranquila. Porque a obra de macumbaria que foi feita, meu Deus, o céu quebrou hoje. Tem mais alguém para voltar para Jesus? Você está aqui, ouviu a palavra e hoje quer voltar para Jesus. Tem mais alguém? Se tiver, levante as mãos. Não tem? Não tem? Então vamos orar por ela. Levante a mão para cá, toda a igreja. Senhor Deus e Pai, quebra toda a força do diabo contra a vida dessa mulher. Quebra toda a sentença de Satanás. Espírito da morte, espírito de enfermidade, espírito de depressão, sai da vida dela, solta a mente dela, sai da casa dela. A partir de hoje a história dela muda. A partir de hoje a história dela muda. Escreve, Senhor, o nome dela no livro da vida, para que o teu nome continue sendo glorificado sobre a vida dela, Senhor. A partir de hoje, salva quem precisa de salvação, liberta quem precisa de libertação, entra com milagre no meio da família. Eu profetizo uma nova história para a glória de Deus. Quem pode aplaudir Jesus para a vida dela? Aplauda bem forte, bem forte. Ainda de pé, já vamos encerrar em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, já vamos encerrar. Domingo às 18h30 estaremos novamente aqui adorando esse Deus que é digno de honras, glórias, louvor e exaltação. Pastor Valdemar orando para nos despedir e impetrando a bênção apostólica. O Isaac que